Estamos iniciando uma mensagem do amor de Deus, Pai, revelado em Miriam, que no Brasil se conhece como Maria. Eu, pastor Ayrton, do Ministério Igreja de Jesus, estou apresentando para você um trabalho nessa mais uma madrugada em que o Senhor nos empenhou a revelar para você um trabalho de investigação e pesquisa que tenho desenvolvido há muitos anos. E finalmente, nesta madrugada, o Senhor Jesus, com seu profundo amor, sabedoria e misericórdia, nos revelou. E eu anuncio agora para os ouvintes, os caros amigos que nos ouvem, e os críticos, pois é um assunto polêmico. Vamos falar sobre Miriam, que no Brasil é conhecido como Maria, e o propósito da criação e do Criador. Iríamos falar sobre outro assunto que está relacionado com outro trabalho da igreja, do nosso Ministério de Igreja de Jesus, que o Senhor nos revelou em Formosa, no estado de Goiás, num dia de Pentecostes católico, em que a cidade estava em festa, a zona rural. Naquele dia o Senhor nos revelou a voz de Jesus gravada profeticamente sobre acontecimentos dos últimos tempos. Os dois assuntos estão relacionados, mas nessa gravação nós vamos tratar não do segundo, que é a voz de Jesus gravada em fita, descoberta por nós, no testemunho do ex-padre Roberto de Almeida, que levamos a São Paulo na TV Bandeirantes e anunciamos ao Brasil inteiro em 2001. Vamos falar hoje do primeiro tópico, desse primeiro tópico. Vamos deixar para uma próxima gravação a oportunidade de discutirmos o segundo. Continuarmos a discutir, pois já temos gravações sobre esse segundo tópico. O primeiro tópico sobre Miriam e o amor e a compaixão divina na sua criação, na sua terra, no seu cosmo que criou e do qual o homem, a humanidade, é a sua obra excelente, que caiu pelo pecado e que foi necessário trazer o Redentor, o Filho de Deus, na cruz, Senhor Jesus, o Messias de Israel, para nos resgatar desta condenação. Vamos falar então sobre esse tópico de Miriam, que no Brasil é chamado Maria. Por alguns anos venho fazendo essa pesquisa e nem mesmo sabia se ela ia ter uma conclusão ou um fim. Já está quase chegando às 400 páginas, está na internet, você pode acessar no site scribd.com, scribd.com, com o nome de Mariotriolatria. Era para ser o nome de Mariolatria, mas virou Mariotriolatria pela mão divina. Nesse trabalho eu faço uma investigação sobre aparições de Maria, Lourdes, Fátima, Garabandal e a idolatria praticamente que se criou pela Igreja Romana, pelo Vaticano, pela Igreja Católica e brasileira, com o centro de Aparecida, em São Paulo, em torno dessa santa irmã Miriam. Miriam, a mãe de Deus, a mãe de Jesus, corpo, né? Não alma e espírito, pois ele já era eterno. A mãe de Jesus, Miriam, é adorada pelos católicos, que disfarçam com o nome de veneração, e é muitas vezes ignorada pelos evangélicos ou protestantes. E sobre as outras religiões, cada um tem sua posição. E negam muitas delas a virgindade da concepção de Maria. Creio na virgindade da concepção de Maria, mas não na virgindade posterior, pois ela teve, além do filho primogênito de Jesus, filho de Deus, ela teve outros filhos que a Bíblia nos relata, e filhas. E teve uma vida normal de casal com José, seu marido. Esse trabalho de pesquisa e investigação, ele denuncia essa idolatria
que é uma força maligna, tentando desmerecer e esconder o profundo mistério de Miriam. Existe um profundo mistério de Miriam em amor. Hoje a madrugada foi especial, orei nesse propósito e o Senhor me revelou esse profundo amor, esse profundo mistério de amor que está em Maria. Você vê que no Evangelho, Maria tem a atenção de 4 corações. Os 4 corações que ela tem atenção um é do Filho, que está morrendo na cruz, o Senhor Jesus Cristo. O segundo é o do amor do Pai, o terceiro do Espírito Santo e o quarto, o amor de João. O Senhor Jesus olha para sua mãe, seu amigo João, e entrega aos cuidados de João Maria. Como relata a tradição, a doutrina católica, Maria ficou em Jerusalém Oeste sob os cuidados do apóstolo João, nada menos do que o apóstolo João, a chave de ouro de Jesus. O apóstolo João foi que nos desvendou a divindade no seu evangelho, a divindade do Verbo que se fez carne, Jesus Cristo, que ele tanto amou e tanto conheceu e tanto conviveu, até nesta hora da cruz com Miriam. Pois muito bem, além disso, essa chave de ouro que é o apóstolo João nos revelou o Apocalipse, que é essa época que nós estamos vivendo, de guerras, maçons, iluminatis, falsas religiões, Babilônia, apostasia da igreja romana e de igrejas evangélicas, exaltação do satanismo, essas igrejas hindus, budistas, animistas, falsos cristos, falsos profetas. Estamos verdadeiramente num quadro, num cenário do Apocalipse, do final dos tempos, que antecedem a queda da grande Babilônia, das pirâmides, das falsas religiões corrompidas e apostatadas, a ascensão dos Rothschild, dos monetaristas, dos controladores do dinheiro e da vida da humanidade, e esses Illuminatis, e que vão levantar um anticristo popular pela democracia, como eles elegeram quem eles quiseram, nos Estados Unidos a segunda vez agora com Obama, e o povo enganado por toda essa confusão, toda essa polêmica, segue sem saber, sem conhecer esse profundo mistério de Miriam. E o pior, enganado por essas artimanhas satânicas de levar Miriam à adoração, quando ela não é digna dessa adoração. Mas o exemplo de Miriam nos traz profundo conhecimento do Espírito Santo em nossos corações sobre o amor de Deus. Então ali Miriam foi coberta pela graça do Pai, do Espírito Santo, do Filho e do Espírito. Ela teve no seu coração mais profundo conforto e consolação, porque a dor que ela viu, seu filho sofrer, o sacrifício, a solidão da perda do seu primogênito, foi uma dor que correspondeu a um profundo conforto de Deus, que só Deus poderia confortar e deixar aquele coração sem revoltar, sem ódio, mas com paz, com serenidade, com tranquilidade, sem esquecer da dor. É um exemplo para nós e é um sentimento para nós muito importante. Devemos meditar sobre o amor de Deus naquele coração, naquela cruz, porque nos conforta. Muitos irmãos, vejo evangélicos, pastores, estão brigando aí, se engafinhando por causa do mercado, da fé, do patrimônio, da glória dos ministérios. E é uma loucura isso. O ódio toma conta dos corações ao ver a ambição um do outro, ao rejeitar a ambição do outro de econômica, financeira, política. Então é uma nojeira nisso aí, nesse movimento hoje, esse degládio entre cristãos. Não deveria ser assim. Mas esse tópico é para esclarecer esse ponto entre evangélicos que me ouvem e católicos. Não sejamos odiosos uns com os outros. Se você é católico, saia daí dessa idolatria, mas se você é evangélico, pare de odiar os outros pastores, os outros ministérios, porque tem mais pessoas, porque tem mais dinheiro, tem mais poder. O poder, a glória está em Apocalipse. A chave de ouro do Evangelho de João, do
o seu Apocalipse nos revela que todo o poder, toda a honra, toda a glória, toda a sabedoria, não importa em que mão esteja, será dado ao Senhor Jesus. Não podemos odiar, nós, pastores evangélicos, ministros evangélicos, um ao outro, caluniar, difamar, agredir, como estamos fazendo vergonhosamente pelos canais de televisão e pela mídia, na internet. Não podemos fazer isso. Por isso eu chamo a atenção para o exemplo de Miriam. O sacrifício desse que ela passou, ver o seu filho morrer pela nossa salvação. E ela se confortou em Deus, no amor de Deus. Em ver toda aquela injustiça romana, do Império Romano, do sistema religioso saduceu e fariseu, matando o seu filho, e ela se confortou no amor de Deus. E ela se conformou na graça do seu coração. Isso não merece, não faz com que nós a adoremos como mediadora, porque 2 Timóteo 2,15, o 1 Timóteo, e a saber, nos diz que é um só mediador do céu e da terra, o Senhor Jesus. Não há essa história de Maria, rainha do céu, não existe. Jeremias, o profeta, nos alertou sobre esse mal satânico, quer nos introduzir essa doutrina falsa, satânica, que já era de Semíramis, de Ísis, de Diana dos Efésios, pagã, essa doutrina pagã satânica, fora dela, católico. Sair dela, Apocalipse 18,4 diz: sair da Babilônia, povo meu, para que não vos contamineis com seus pecados e sejais julgados com as suas pragas, como foi o Egito. Como será agora recentemente, vamos ver essa praga da Babilônia, da grande Babilônia, dessas falsas religiões apóstatas e pagãs, sendo castigadas, suas idolatrias, seus pilares poste-ídolos de Azerá, poste-ídolos de Baal, de Ra, do Egito, na praça de São Pedro. O que é isso? Sair dela, povo meu, você católico, sair dessa adoração de Maria, medite no sofrimento, na graça, no exemplo grandioso de Maria, do seu coração cheio de conforto pela injustiça desse mundo, pelas agressões de Satanás. Não, você evangélico, não esqueça do sofrimento de Maria, não, do seu coração, do conforto da graça de Jesus no seu coração na hora daquela cruz. Não, nunca esqueça disso, porque não há conforto maior do que esse que possa vir ao coração de um ser humano para conformar-se com a cruz de Cristo. É um exemplo que nós não podemos deixar Satanás nos roubar, porque ele construiu templos, ídolos de adoração a Maria, uma doutrina falsa e pagã em volta de Miriam. Não, vamos refletir sobre esse amor de Miriam. É precioso esse exemplo. Os exemplos da Bíblia de fé, como diz o autor de Hebreus, são úteis, são inspirados por Deus para a nossa revelação e para que o nosso coração seja cheio da graça do Espírito Santo, do Pai e do Filho. Espero que você tenha entendido essa mensagem nessa madrugada, nesse alvorecer do dia 18 de novembro de 2002, e acesse o nosso livro, que eu vou atualizando novas versões sempre, e eu ponho a data, 2012, o mês, 11, e a mais recente, entre chaves. E você pode pesquisar dentro desse livro, com o download do ScribD, a última versão, e ver as últimas anotações que foram feitas. Vamos fazer uma oração, agradecendo ao Senhor pela revelação desse grande mistério do amor de Miriam no coração, do seu exemplo para conosco, agora neste alvorecer. Senhor Jesus, obrigado por nos revelar este grande mistério de Miriam, que os católicos deturparam malignamente, Senhor. Alguns ingenuamente, mas com certeza os grandes o usam como um mito de manipulação dos corações dos cristãos bem intencionados, que deveriam guardar profundamente no seu coração o poder da graça, do conforto do Espírito, do Pai e do Filho, para suportar a cruz, como Miriam suportou os sofrimentos da cruz do seu filho. E, no entanto, desviaram para uma idolatria manipuladora, financeira, comercial, profana, satânica, que não era o objetivo, e nunca foi e nunca será, dos exemplos de fé que nós temos. Maria não é rainha do céu,
Nós temos que dizer isso claramente aos católicos, mas também Miriam não é um personagem desprezível, como a maioria dos evangélicos estão deixando de tratá-la, de lembrá-la, de pregar o seu exemplo, de pregar o seu sofrimento e o seu conforto. Pense, Senhor Deus, que esses que estão ouvindo essa mensagem compreendam e se corrijam, tanto os católicos como os evangélicos. E nesse conforto vivam um testemunho, um ministério sem ódio, como nós estamos vendo, sem brigaiada, sem difamação, calúnias. Não, sem inveja, não é pecado, se não der mandamentos a inveja. A obra de Deus no ministério alheio é pecado cobiçá-la. Mas Deus tem um trabalho para cada um, ministério seu, cada obreiro seu tem um dom. Espero, Senhor Deus, que nos use, continue nos usando nesse ministério Igreja de Jesus para outros propósitos, projetos. Os projetos são lindos, maravilhosos e quando nós dependemos de Ti, eles são realizados para o Teu bem, para o bem da Santa Igreja, para a libertação de Israel, para o esclarecimento, a conversão e a salvação de todo aquele que quer. Então, se você, meu irmão que está me ouvindo, peço, Pai, nesse coração, toque nessa hora, faça ele se arrepender desses seus pecados de idolatria, seduzidos muitas vezes pelo engano desses mestres do engano que dominam a Igreja Romana, com suas falácias, suas fábulas de idolatria de santos e de Maria, que não é para isso o exemplo desses santos nem de Maria. Peço que venha tirar essa idolatria do seu coração e colocar o seu profundo amor do Espírito Santo, sua profunda compaixão, como tu colocaste no coração de Maria e de Miriam, naquele momento da cruz, para ele sentir que essa graça vem do Senhor Jesus, do Pai e do Espírito Santo, não vem de nenhum santo, pois todos nós somos pecadores e destituídos estamos da glória do Pai, mas a glória é tua, Pai, como diz Isaías, e a ninguém a Trindade dá a sua glória. A fonte é a sua glória e a fonte é a Trindade, não é Maria nem é o santo. Tira esse pecado desse católico que está ouvindo, faz ele sentir a tua graça, a graça da Trindade no seu coração, faz ele guardar corretamente a memória de Maria e o seu feito e o seu exemplo, como o autor de Hebreus nos diz, e faz ao evangélico, ao pastor, ao ministro, que tem difamado, que tem pecado, contra quem quer que seja, que tem colocado ódio no coração, tira esse ódio dele, tira essa ambição monetária, de dinheiro, de vaidade, de luxúria, de pecado carnal, dá incomparável graça e gozo do Teu Santo Espírito, que nos enche, que nos fortalece, que é suficiente para nos resistir a todas essas tentações. Essa é a nossa oração neste alvorecer desse dia de primavera. Pedimos aqui no Brasil a libertação dessa violência também, Israel, dessa guerra, paz sobre Jerusalém. E nos alerta, Senhor, nos guarda desses Illuminati, desses anticristos, desses maçons, pagãos, todas essas apostasias que invadem o cristianismo do Oriente, yoga, budismo, esse hinduísmo, esse animismo, espiritismo, satanismo, nas músicas, nas culturas, no comércio, na internet, nas redes, que invadem as mentes, principalmente das crianças, dos jovens. Livra-nos todo esse mal. Guarda-nos como tu guardaste esse coração de Maria, de Miriam na cruz, naquele momento, com a tua profunda graça, com a tua profundo amor, que nos é suficiente, mais que transborda em nós. Te agradecemos, te glorificamos por sermos úteis a essas pessoas. Sela com a tua salvação, Senhor Jesus, com o teu sangue. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo da Trindade, agora e sempre. Aleluia. Shalom Hashem, a paz do Senhor nos vossos corações. Até a próxima oportunidade. Esse que vos falou, que vos orou, pastor Ayrton, Ministério Igreja de Jesus, vos saúde.